2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou por sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por estar na tua casa, Senhor. Obrigado por estar servindo ao Senhor em paz e segurança. Nós temos acesso ao Senhor amado, poder vir e cultuar ao Senhor. Queremos que continue assim, Senhor. Sabemos que a perseguição um dia vai chegar, mas nós queremos ao Senhor, aleluia, que a tua vontade seja feita, e queremos estar preparados para fazer a tua vontade, a cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse tema aí. Servindo a um propósito. Servindo a um propósito. Já parou para pensar, irmãos, o que é servir a Deus de verdade? O que é servir a Deus? O que é servir ao Senhor? Para muitos, servir a Deus é aceitar Jesus como seu Senhor, ser batizado nas águas, né, em nome de Jesus Cristo. Orar, receber o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, ser membro da igreja, frequentar os cultos, ofertantes, dizimistas, ajudar o próximo, tudo isso para ele servir a Deus, né? Mas será que é só isso? Será que Deus ele realmente quer de mim é só isso? Servir a Deus, irmãos, é servir a um propósito. Servir a Deus é você servir a um propósito. Deus quer que você cumpra o seu papel nesse mundo. Você não veio aqui só de passagem. Você não veio aqui, então você veio para fazer história. Como Mário Cortella diz, quando eu for, será que eu vou fazer falta? Se você morresse hoje, partisse para a glória, eu espero, você faria falta. Quem ia chorar sobre você? Quem ia lamentar? Quem ia lamentar? Lembra quando o apóstolo foi visitar numa determinada cidade? Os irmãos podem me ajudar aí. Chegando lá, ele viu uma mulher que tinha falecido, nome Dorcas, né? Dorcas faleceu. E aquela mulher, irmãos, ela era muito querida. E ela morreu. E quem o povo, quando o apóstolo Pedro chegou, o que eles falaram? Olha, ele pegou o chale, pegou as roupas, as bandas, está vendo aqui, isso tudo foi ela que fez, ela faz falta, ela é importante para nós. Então o apóstolo orou e o Senhor restituiu ela a vida novamente. Aquela mulher é importante. Hoje, qual que é o seu propósito hoje? Você é importante ou não? Você está fazendo o seu dever ou não? Deus quer que você faça a diferença. Né? Deus quer que você faça a sua, você tem que fazer a diferença. Você precisa ser o melhor. O melhor naquilo que você faz. Dá o seu melhor. Como Martin Luther King disse. Se você vai varrer a rua, varra como se fosse Michelangelo fazendo uma pintura. É o seu melhor. Se você vai fazer outra coisa, faça como Beethoven. Você tem que dar o seu melhor. Não pode ser mais ou menos. Você tem que ser o melhor. Porque Deus quer que você faça a diferença. Você está seguindo a um propósito aqui nesse mundo. Lembra quando Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3? Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. A coroa já está reservada para mim. Ou seja, eu cumpri meu papel. O meu propósito foi feito. Eu cumpri. Eu preguei, evangelizei. Eu trabalhei, eu sofri. Eu fui apedrejado, eu fui nu. Mas eu cumpri o meu papel. Irmão, povo, hoje eu já cumpri seu papel. Nós temos diz Paulo aí, uma santa vocação. Primeiro você tem que entender, você tem uma santa vocação. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida em primeiro lugar? Ser santo.
Amém? O que quer dizer que a minha vida, desde que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso ter como base a minha vocação. E não é uma vocação que vem de você, ela vem de Deus. Não é o que você tem vontade de fazer, é o que Deus colocou no seu coração. Paulo falou sobre isso nos seus textos. Assim, olha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Está achando que eu prego que eu quero? A mim me foi imposta, eu tenho uma vocação, Deus me deu essa carga e eu estou fazendo a sua vontade. Então você tem um propósito nessa vida. Se temos uma santa vocação, nós temos que tirar da nossa mente que nós somos pecadores. De acordo com a Bíblia, depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais pecador. Ainda permanece em nós a natureza humana. O Martin Luther King diz também. Eu achei que a natureza humana, que o velho homem ia morrer nas águas do batismo. Mas descobri que o danado sabe nadar. Então, você tem que estar sempre em vigilância. Então, de acordo com a Bíblia, 2 Coríntios 5,17, já mostrar muito bem o que diz lá. Se alguém está em Cristo, é nova. As coisas velhas já. E esse tudo se fez. As coisas velhas passou, irmãos. E o apóstolo Paulo diz, no mesmo texto, versículo 18, por isso, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, que nos outorgou o ministério da reconciliação. Por intermédio de Cristo, agora, você é uma nova criatura. Nova em tudo. Agora você foi gerado, não é que você foi, quando eu nasci da minha mãe, eu fui gerado por Deus no ventre da minha mãe, de acordo com a vontade do meu pai e da minha mãe. Viu? Quando eu nasci, de novo, não foi pela vontade do meu pai e da minha mãe, foi pela minha vontade. Eu aceitei Jesus como meu Senhor. Eu me comprometi em fazer a sua vontade. Assim como no dia que eu me casei, eu me comprometi com a minha esposa. E ela se comprometeu comigo. De um auxiliar o outro, de um dar a mão para o outro. Ai daquele que estiver só, porque se estiver só, ninguém o levanta. É melhor serem dois do que nós nos comprometemos. Você se comprometeu com o Senhor agora. Agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Amém. Lembra que Jesus falou para Nicodemos, importa-nos nascer de novo? Que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Por isso eu vos disse, importa-nos nascer de novo, João 3. Nascer de novo é uma decisão sua. Você aceita a sua nova natureza em santidade. Nós nos revestimos do manto do céu. Quando nós somos nova criatura, você vai tentar andar em santidade. Nós vamos vestir de acordo com o céu. Você, meu irmão, não vai se vestir de acordo com a moda do mundo, mas você é o padrão, agora é o padrão divino, é o padrão do céu. Você agora vai falar a linguagem, é uma linguagem santa que traz bênção e não reprovação. E que abençoa. Como tem gente que a sua linguagem de Paulo corrói como câncer. Tem gente que a língua dele é um esgoto. Ele não sai nada que presta da sua boca. Só sabe reclamar e maldizer. Depois faz uma oração de 30 segundos e é que Deus abençoa ele. Bom, Deus não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Você tem que dar o seu melhor. Agora você é uma nova criatura. Agora você vai se vestir de acordo com o céu. Você vai andar de acordo com os padrões celestiais. Porque agora você é uma nova criatura. Agora você serve um propósito. Um propósito maior. Você é chamado de servo de Cristo. O que denunciou Pedro quando ele estava vigiando Cristo? O que denunciou ele? Você também é um dos deles. A tua fala te condena. Você fala que nem ele. Você anda que nem ele. Você se veste como ele. Nós temos que parecer com o nosso Senhor. Amém. Ser cristão é ser parecido com Cristo. E nós estamos parecendo com Ele. Nós não somos desse mundo, irmãos.
1 Pedro 2,24, a Bíblia nos relata que nós precisamos ter consciência daquilo que somos. Além de nós sermos uma nova criatura, agora nós somos reconciliados com Deus, não foi? E agora esse milagre aconteceu, levando Ele sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudessem viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Bem? Além de Ele levar os nossos pecados lá na cruz, Ele nos deu algo que não deu para ninguém. Você tem algo que ninguém tem. 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos alguma coisa que ninguém nesse mundo tem. Você tem algo que ninguém tem. O que é? 1 Coríntios 2,16. Você tem algo que ninguém tem. O que é? Ninguém tem. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Amém. Você tem a mente de Cristo agora. Isso quer dizer que você pensa como Jesus. Você sente como o Senhor. Você pode sentir a dor do outro como o Senhor. Como? Quando você permanece em comunhão com Ele. Para eu permanecer em comunhão com Deus, eu devo ser exclusivamente dele. A minha mente tem que ser exclusivamente dele. O meu corpo tem que ser exclusivamente dele. Os meus pés têm que caminhar somente dentro da sua vontade. Diz lá em Efésios capítulo 6. Nós temos o capacete, a couraça, o escudo e os pés estão calçados com a preparação do Evangelho. Agora nós somos soldados completos. Porque ter a mente de Cristo, irmãos, é você, lá na sua casa, você cumprir o seu papel. A esposa vai cumprir o papel de mulher, e o marido vai cumprir o papel de macho alfa. Lá no seu lar, quem manda e quem lidera é o marido. Não é como muitos estão dizendo. Tem um ditado que diz que a mulher até não importa que o marido seja a cabeça, desde que ela seja o pescoço. Né? Tem muito isso. Estamos falando, irmão, de liderança espiritual. Estamos falando de modelo de cristão, modelo de homem de Deus. Não é daquele que, eu falo, tipo aqui como eu aprendi no passado. Quem pode manda, quem juiz obedece. Nada disso, gente. Ser um servo de Cristo é manter o seu exemplo. É liderar pelo exemplo. Você já leu Efésios capítulo 5? Maridos, amai vosso esposo como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Você está pronto a fazer tudo pela sua esposa? Se você tiver, ela está pronta a fazer tudo por você. Se não, você não pode exigir algo que você não dá. Então, ter a mente de Cristo é na sua casa, seu lar abençoado, seu modelo na igreja. O marido é o pastor, a esposa é a igreja, é os filhos, é os bens. Então, ali é o modelo da igreja de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa concepção de lar. O lar, ele não mudou. Malaquias 3, eu, Senhor, não mudo. Deus não mudou. A igreja dele não mudou. O método dele de nos abençoar não mudou. Então, lá no seu lar, você vai ser um homem de Deus. Você vai amar a sua esposa. A esposa vai amar o marido. Vai cumprir o seu papel. Diz a Bíblia que aquele que não cuida do seu, especialmente da sua casa, negou a fé, é o pior que o credo. A mulher de Deus, ela tem que ter prazer em deixar a sua casa limpa e arrumada, a não ser que ela tenha empregada que paga tudo, ela tem que fazer o seu melhor. Eu trabalho muito, eu estou cansado. São ossos do ofício, minha filha. Isso é problema seu. Se você trabalha o dia inteiro, ele não quer nem saber. Seu marido não quer nem saber. O Senhor também não quer nem saber. É papel seu arrumar a sua casa, é papel seu deixar a casa arrumada e cuidada, zelada. Porque se algum dia alguém chegar lá, não vai falar mal do pai, vai? Hã? Vai falar mal do marido? Não vai. Vai mal da esposa. É papel seu, pai. Segundo Efésios capítulo
6 também. Você educar seus filhos no caminho certo. Não provocar a ira deles. Ser um pai amigo. Porque nós vivemos um propósito. O propósito de Deus é a minha família tem que ser abençoada. Os seus filhos têm um casamento abençoado. O seu tem que ser abençoado. Senão não vai. Toma cuidado com o seu exemplo. Eu gosto de uma frase que diz: todo mundo é exemplo para alguém, quer seja bom ou ruim. Tem gente que o exemplo dele é o Fernandinho Miramar, quer ser que nem ele. Eu quero ver preso, né? Tem gente que o exemplo dele é outro. Então, para mim, o meu exemplo, eu preciso entender que eu sou exemplo para alguém. Você é exemplo para alguém. Você será um propósito de Deus. Lá no trânsito, você tem que ser um exemplo. Sabe como é que tem as brigas de trânsito muito besta? Quem que já nunca pegou o carro e saiu correndo atrás do outro? E não pegou? Tem um cara que fez isso, né, na cidade aí. Né? E se pega, vai fazer o quê? Nós somos servos de Deus, irmãos. Se me bater numa face, o que eu tenho que fazer? Não, outra, irmãos. Ah, pastor, eu não sou Jesus. Mas peraí, Jesus não falou dele, não falou de mim. Falou para os discípulos, para os apóstolos. Se te bater numa face, volta a outra. Se te mandar caminhar uma milha, caminha duas. Esse mandamento não mudou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, assim como eu os amei. Eu preciso então ter a mente de Cristo, para me poder saber agir em casa, no trabalho, na escola e por onde eu vou. Lá no trabalho você vai ser o melhor. Não é pelo que você ganha. Não é pelo seu patrão. Não é por quem está te vendo. É porque o Senhor está te vendo e você é servo de Cristo. Ele tem um trabalho melhor para você. Mas o melhor só vai vir quando você exercer esse melhor agora. Nas relações com o seu próximo, você tem que ser uma pessoa amigável. Na passagem que as pessoas vão passando o tempo, elas vão ficando cada vez mais sozinhas, porque as pessoas vão se tornando cada vez mais aquilo que elas não querem. Vai afastando todas as pessoas que acabam ficando sozinhas. Eu preciso ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo. Ter a mente de Cristo é saber se comportar como filho de Deus em qualquer situação. Irmãos, eu nunca, não estou para engrandecer, eu sou muito nervoso, mas eu nunca briguei no trânsito, nunca. Em toda a minha vida, nunca. Já levei prejuízo, que eu estava certo, eu paguei os dois para não dar briga. Porque a minha vida é mais importante, a minha família é mais importante. Então isso você precisa, como servo de Deus, como filho de Deus, ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo também é saber o seu limite. Olha aqui que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9. Provando que nós não somos pecadores mais. Nós agora somos, eu sou pecador lavado e remido no sangue de Cristo. Não é, ou você é pecador ou não é. Ou você é salvo ou você é pecador. Que nós temos a natureza humana, é verdade. Mas o que está escrito aí? Vós sois, porém, a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, nós somos tirados das trevas para proclamar a luz. Por que Jesus diz: vocês são a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e põe debaixo do alqueire. Não, você põe no velador e ilumina toda a casa. Então nós somos a luz do mundo. Aonde tem um servo de Deus, tem bênção. Onde tem uma pessoa que conhece a Deus, tem milagre. Como você não sabe o poder que tem o servo de Deus. Recordo-me aqui que um dia, uma nação, os filhos estavam guerreando, e ali eles pegou o cativo, uma jovem adolescente, e levou ela cativa, e ela se tornou escrava, serva de um dos homens lá, chefe dos filhos, chamado Naamã. E aquela menina viu que aquele homem, apesar da sua idolatria, ele era um homem bom. Quem sabe que Naamã tratava aquela criança, adolescente, com muito carinho. E falou assim: olha,
Se o meu Senhor tiver diante do profeta em Israel, seria importante. Lá tem um homem de Deus que Deus usa ele. Bastou essa palavra, irmãos. Aquele homem armou a comitiva e foi para Israel. Andar quilômetros e mais quilômetros, debaixo do sol, para poder receber o milagre. Por causa de uma palavra de uma criança. Nós somos servos de Deus, nós seguimos a um propósito. Nosso propósito é abençoar o próximo. Amém. E Naamã foi abençoado, nós conhecemos a história. Depois de muito custo, ele obedeceu a palavra de Deus e saiu lá curado. Você precisa também obedecer a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, eu quero te provar mais uma vez que nós não somos pecadores como os demais. Esse versículo, esse texto que eu vou ler aqui, anota na sua Bíblia aí, irmão, para você ver. 1 João 3, versículo 7 e 8 e 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora o versículo 9 que é interessante. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse negócio de viver na prática do pecado, o que é prática? Meu ato, aquilo que você está acostumado a fazer sempre? Então quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quando ele erra, quando ele peca, ele lembra de 1 João 1,9, ele confessa o pecado e ele arrepende e deixa alcançar a misericórdia de Deus. Porque ele sabe que é servo de Deus. Ele sabe que é filho de Deus. Davi, quando pecou, quando cometeu adultério ou homicídio, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Tem algum momento que Deus afastou dele? Porque ele soube reconhecer. Quando o profeta Natan foi ali, não estou falando para você cometer um erro, estou falando para você pecar. Mas se quando errar, seja humilde o suficiente para reconhecer como Davi. Sabia que o profeta naquela época trabalhava para o rei? Ele era sustentado pelo rei. Por isso que alguns reis do passado mandavam matar os profetas quando falavam mal do rei. O profeta Natan foi lá e corrigiu Davi. E ele não titubeou, eu pequei. O profeta falou, também Deus te perdoou. Deus sabe que você se arrependeu. Claro, eu estou falando com as minhas palavras. Então, assim, também Deus te perdoou. Os irmãos de lá que vocês vão ver. Então, quem é nascido de Deus, ele não vive nessa prática. Porque agora que permanece nele, uma divina semente. Se você não está conseguindo orar, ler a Bíblia, se você não está conseguindo mais jejuar, se você não está conseguindo mais trazer uma oferta para a igreja, ser dizimista ofertante, tem alguma coisa errada. Se você não consegue falar do amor de Deus para alguém, irmãos, alguma coisa errada na sua vida. 2 Coríntios 5,7. Porque andamos por fé e não por vista. Eu não ando agora de acordo com o que eu sinto, mas não, irmãos. Eu não sou guiado pelos meus sentimentos. 2 Coríntios 5,7. Nós andamos por fé e não por vista. Porque se eu for andar de acordo com aquilo que eu estou sentindo, misericórdia. Tem hora que a gente sente muita coisa. Menos do que precisa. A gente sente raiva, sente ódio, sente isso, sente aquilo, sente paixão, sente amor, sente aversão, mas tem hora que a graça a gente não sente. Mas o cristão, ele vive pela fé. O que é fé? Convicção. Fé é certeza. Fé é certeza que Deus ele realmente nos ouve quando a gente clama. Nós não baseamos naquilo que a gente vê, mas sim na nossa fé. Sabe o que Paulo diz lá em Atos 17, 28? Nele nos vivemos, movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus você vive, você se move, a sua existência é baseada nele. Quantos estão dependendo de você hoje, irmãos? Sabe esse propósito de Deus? Lembra quando o apóstolo
Paulo estava preso lá com o carcereiro, que ia se matando. Por que Paulo foi preso? Cumpriu um propósito, foi? Quando aquele homem se matando, ele falou assim, olha, pelo Senhor Jesus, já salvo dentro da tua casa, não foi? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você falou a Jesus te ama? Nós precisamos de você na igreja. Você faz falta. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida, irmãos? Voltando àquela pergunta, Mário Cortella sempre faz. Quando eu me for, será que eu vou fazer falta? Eu sei que muitas coisas fazem falta, irmãos. Minha mãe faz falta, os irmãos que partilham para a glória. Tem dia que faz uma falta tremenda, a gente sente uma dor tremenda, porque foram importantes. Mas quando eu e você, quando nós formos, será que nós vamos fazer falta? Você está fazendo o seu propósito? E quando a pessoa cumpriu o seu papel, o seu propósito, ele partiu, aí ele tem que fazer a festa. Porque partir está com Cristo é muito melhor, meus amigos. Vamos ficar em pé. Deus, irmãos, tem um propósito para a sua vida, que Ele só conhece. Preste atenção. Acredite no propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida que só Ele conhece. Quando Jacó olhou para José, ele viu um bom filho. Os irmãos de José viram um sonhador inútil. Os viajantes só viram em José um escravo que iria lhe render lucro. Potifar olhou para José e viu um mordomo. A mulher de Potifar só viu em José um objeto do seu desejo. O carcereiro mor viu em José um líder na prisão, podia liderar todo aquele bando de presos. O copeiro e o padeiro viram em José um bom conselheiro. Todos estavam errados na vocação de José. Deus olhou para José e viu o governador da maior império daquela terra, daqueles dias. Deus olhou para José e não viu o escravo, não viu o mordomo, não viu o bom filho, ele viu o melhor governador do Egito. Então não desanima, não, irmãos. Mas o que as pessoas estão olhando para você e estão vendo não é real. Você tem um propósito dessa vida. Eu não sei qual que é ele, mas se você encontrar um propósito de Deus para a sua vida, se você dedicar, Senhor, eu quero cumprir o meu propósito nesse mundo. Eu cansei de viver a minha vontade, porque a minha vontade não me levou a nada. Quantas vezes, irmãos, nosso desejo não leva para o caminho errado? Quantos tiveram que ser internados numa clínica de recuperação, porque o seu desejo levou às drogas, porque o seu desejo levou à prostituição? Então chega você tem que falar, olha, eu cansei, eu quero ter o propósito da minha vida. Sabe o que Ruth viu em Noemi? O que ela viu naquela mulher? Ela viu um propósito, assim, eu quero estar com essa mulher. Aonde você for, eu quero estar. O teu Deus é o meu Deus. Sabe quem vai me separar de ti? Somente a morte. Ruth largou sua família, largou seus pais, largou sua parentela, largou sua família e seu país e foi para Israel. Foi para o povo de Deus, foi servir a Deus. Largou de ser uma filha amada para ir ali, debaixo do sol tremendo, rebuscar espigas e catar alimento, mantimento o dia todo para sustentar a sua sogra, que já estava idosa. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E sabe o que aquela mulher se tornou? Ela se tornou mãe de Obed, que foi mãe de Jessé, que foi pai de Davi. Ela entrou para a linhagem santa. Você pode ver lá no livro de Ruth. Ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi, por sua vez, pai de Davi. Vale a pena ser fiel.